Então a gente poderia, estudar outras formas de vida, né, outros modos de vida, para a gente descolonizar o nosso pensamento, né, o nosso comportamento, a nossa visão sobre o que é papel de gênero, o que são atributos de gênero. E, além disso, no livro Amar para Sobreviver, a pesquisa leva a entender que todos esses atributos relacionados ao feminino e ao sexo biológico mulher são, na verdade, consequências de, né, milhares de anos de uma situação de subordinação, né. Então, tudo isso, né, intuição, empatia, fragilidade, sensibilidade, são comportamentos de um ser que está sendo subordinado e sendo alvo de violência constantemente. Então, a nossa intuição feminina, que a gente, nossa, se sente tão agraciada por ter, na verdade, é a hipervigilância, né? A gente está em estado de hipervigilância desde criancinha para ficar atento a qualquer tipo de violência que a gente vai sofrer, seja em casa ou seja na rua. Então, eu acho bem interessante esse livro porque ele elucida bastante esses pontos que a gente naturaliza e a gente não conhece, né, a raiz do nosso comportamento, que por trás, né, de todas essas questões que a gente naturaliza, está a misoginia e como a gente responde à misoginia para sobreviver. Continuando, só pessoas com vulva podem ser femininas? Não. E não significa que um homem cis ou trans, afeminado ou feminino, seja gay. E não é da nossa conta. Então, gosto de trazer o exemplo do Ney Matogrosso. Alguns dizem que é bissexual, outros que ele é homossexual. Não importa, não é da nossa conta o que a pessoa faz com a sexualidade dela, com as fantasias dela, com outras pessoas, diz respeito a ela e a outras pessoas, né? Então, não é da nossa conta saber qual é a sexualidade da pessoa. A gente tem que respeitar todas as formas de existência. E o feminino e o masculino poderia ter outros nomes. Então, esses atributos que as pessoas gostam de delimitar para o sexo biológico, como feminino para quem tem vulva ou masculino para quem tem pênis, poderia ter outro nome. Gosto de trazer o exemplo dos orientais que colocam esses comportamentos, digamos assim, como yin e yang, né? Eles não atribuem a feminino, né, fêmea ou masculino macho. É uma visão um pouco mais ampla, né, sobre as diferentes formas de existir. E aí gosto de trazer o exemplo dos nossos centros de força, né, que podem ser uma visão mais energética ou espiritual ou química do nosso corpo, biológica, né? Como que o nosso corpo é formado biologicamente, a gente carrega nas nossas partículas menores, né? O positivo e o negativo, que a gente pode chamar de yin e yang, ou de feminino e masculino, seja lá qual nome que você quiser dar, né? Isso é inerente a todos os seres, né? Não só seres humanos, mas também os animais, as plantas. E outra questão que a gente precisa descolonizar o nosso pensamento, né? O colonizador trouxe uma visão eurocêntrica, cristã, misógina, né, para nossa visão de mundo, né, nossa cosmopercepção. Então a gente tem um olhar misógino já, né, a respeito de todas as coisas. E muitos atributos negativos a gente atribui à mulher, porque estamos sendo ensinados assim há milhares de anos, né? Então, um mito como Adão e Eva, ou o mito da a caixa de Pandora, né, atribuem comportamentos negativos e a culpa, né, sobre a vida das mulheres em diversos aspectos. E isso faz parte da misoginia, né? O plano patriarcal misógino de manter a mulher subjugada coloca a mulher nessa condição de erro, sendo que a curiosidade ela é inerente a todos os seres, né? Que estão disponíveis para ser curiosos e abrir uma caixa ou colher um fruto, ou seja lá qual conhecimento que ele esteja capaz de ir atrás. Então, todo o problema, né, das mitologias que são misóginas ou que refletem ali a misoginia de uma época
trazem essa visão da mulher como culpada por ter ido atrás do conhecimento. E a mulher que vai atrás do conhecimento, ela é atribuída ao mal, né. Então, os chifres em algumas culturas é símbolo de conhecimento, né, e não de como a gente foi colonizado a identificar, e não de demônio, né, ou do mal em si, mas sim do conhecimento. E em algumas culturas também, o casamento, né, entre o masculino e o feminino se dá pela conexão que a gente tem através da nossa antena espiritual, que é a nossa coluna vertebral, da nossa energia, que está diretamente ligada com outras dimensões. E aí é um papo mais, né, espiritual, energético, para quem se interessa por esse assunto. Mas basicamente é reflexo das culturas misóginas que impediu a mulher de ir atrás de conhecimento, né? Por exemplo, a caça às bruxas, né? Mulheres que tinham algum conhecimento ou algum patrimônio que foram assassinadas sistematicamente para estabelecer uma nova forma de economia. E aí entramos na questão da performance de gênero. As pessoas performam o gênero correspondente ao sexo biológico. A maioria dos homens gays que assumem ou não a sua sexualidade performam masculinidade. Alguns têm até esposa. Então, tem muitos homens cis, né, que nasceram com o sexo biológico chamado de masculino pênis e performam o comportamento masculino. Mas muitos são gays, né? E aí eu trouxe o exemplo aqui de duas personagens que ficaram muito famosas, que não significa que um homem gay, ele não vai performar a masculinidade e inclusive vai ter esposa, né, e defender a família tradicional brasileira e o cidadão de bem. Uma coisa não destitui a outra, né. A sexualidade do ser humano é muito complexa, então não tem como a gente identificar uma pessoa se ela é gay ou não só olhando, e também não é da nossa conta. Então a gente tem tantas identidades, né? Trouxe aqui a bandeira LGBT e pesquisando, eu identifiquei algumas, não para a gente ficar decorando ou ficar etiquetando as pessoas, porque é cada um que tem que se haver consigo mesmo sobre isso. A sexualidade das pessoas não é da nossa conta, mas a gente precisa entender que tem muito mais possibilidades do que homem e mulher, e hétero, e homo, e bi, né? Porque as nossas sexualidades e identidades são muito complexas. Então, em questão de gênero, tem homem, mulher, cis, que corresponde ao sexo biológico, transgênero, travesti, gênero neutro, não binário, intergênero, queer, andrógeno, bigênero, agênero, pangênero, poligênero, pessoa trans. Então, por que que existe tantas cores no nosso arco-íris, né? Tantas letrinhas acrescentando no LGBT? Porque a gente precisa entender que a complexidade da identidade e da sexualidade do ser humano não cabe só em homem, mulher, hétero e homo ou LGBT, né? E a gente não precisa mesmo classificar, porque a sexualidade e a identidade de cada um é problema da pessoa. O que a gente precisa aprender é respeitar todos os modos de vida. E quem sofre, né, no patriarcado misógino não são só as mulheres, são os dissidentes. Quem são os dissidentes? Os que ousam não reproduzir ou não cumprir os papéis de gênero, raça, sexualidade, religião, corpo, política, pessoas do sexo masculino que recusam a masculinidade hegemônica e ou performam feminilidade, tanto na questão da sexualidade quanto no gênero, e mulheres que rejeitam o papel de sexualidade e gênero de servir ao homem, tanto no trabalho, quanto na reprodução, quanto no sexo. E aí a gente precisa lembrar o quanto a nossa sociedade foi formada à base da violência, né? Os homens que chegaram aqui, colonizadores, violentaram as nossas ancestrais, né? A formação da sociedade brasileira se deu na violência de raça, de sexo, de gênero. Os indígenas que viviam aqui tinham outros modos de viver a sexualidade e o gênero, e tanto os povos africanos, né, que chegaram aqui também tinham outros modos de viver a sexualidade e o gênero, e o colonizador obrigou a gente a colocar tudo na mesma forma que eles viam, né? Um modo de vida europeu, cristão, misógino, e a gente precisa aprender a estudar outros modos de vida e de viver o gênero e a sexualidade.
Então, o que que é transfobia? Pessoas trans sempre existiram e sempre existirão. Tem muita gente que fala agora, né, porque agora tem umas coisas que antes não existia. Sempre existiu, né. É que a história hegemônica, né, acadêmica, eurocêntrica, não vai contar essas histórias porque não é do interesse deles, mas tem histórias sendo resgatadas e sempre existiram e sempre existirão, porque nós vamos lutar para que essas pessoas tenham o direito de existir. E, eh tem muito uma discussão muito forte sobre o banheiro feminino, né, se as trans podem usar ou não. Só que quem nos assedia são os homens da nossa família, né. Quem assedia as crianças são os homens da família. Muito difícil acontecer isso num banheiro. Claro que pode acontecer, mas é só a gente ler as estatísticas, né, os dados. Quem agride as pessoas sexualmente são as pessoas da família, pessoas íntimas do convívio. E a luta para que as pessoas tenham o direito de existir e resistir, todas as formas de vida. E aqui eu trouxe 2 casos, que representam os primeiros casos de transfobia e homofobia. Então, o primeiro, como eu já falei, né, antigamente não tinha essas coisas, é o que eles dizem, né, os defensores da família e do moral e dos bons costumes, o cidadão de bem, mas que à noite tá de calcinha. Sempre teve. Então, esse caso do indígena, se não me engano, Tibiriçá, que ele foi assassinado, né? Colocaram ele no canhão e ele tinha uma outra forma de se identificar, né? O gênero e a sexualidade. E essa outra é a primeira drag queen identificada na história dos Estados Unidos em 1900. Então, para a gente entender que as identidades e as sexualidades dos seres humanos são muito complexas. E a gente tem que entender que elas têm o direito de existir e sempre existiram e sempre existirão. E aí, o que é o privilégio do cis heteropatriarcado? Assim como as pessoas brancas precisam se conscientizar do privilégio que possuem na sociedade racista, as pessoas que se enquadram na normativa sexual e de gênero também precisam, pois além de racista nessa sociedade, é homofóbica e transfóbica e isso mata. Então, como a gente já tem uma discussão ampla sobre gênero, sobre raça, a gente precisa ter uma discussão ampla sobre gênero e sexualidade, porque são a vida dessas pessoas que são ceifadas, né? Seja a família que expulsa de casa e não acolhe, seja uma violência na rua. O problema, a maior, né, assim como o feminicídio, é que essas pessoas sexo gênero dissidentes tenham nascido elas com, né, um sexo o sexo biológico masculino ou não, elas são assassinadas, né? Porque elas estão fugindo da heteronormatividade que o patriarcado exige delas, que é o homem cumprir o papel de homem e a mulher cumprir o papel de mulher. E qual o papel da mulher cis no patriarcado? Então, né, recentemente a gente teve uma onda, né, uma moda, uma recuperação do papel da mulher cis, que ela teria privilégio, né, que ela cumprindo seu papel, ela ela estaria de volta, né, aos anos dourados do papel da mulher, que é a trade wife. Mas ela tem privilégio, né, essa trade wife, ela tem privilégio? Primeiro que eram as mulheres brancas, né, que tinham esse privilégio, né, de estudar para ser ali uma boa doméstica, uma boa mãe, uma boa esposa, porque as mulheres negras sempre trabalharam. E aí, para você fazer uma reflexão, né, se há 150 anos atrás você estaria sendo a esposa do senhor, dos escravos, ou você estaria sendo ou a empregada doméstica, a escrava doméstica, ou a escrava da plantação, né? Faz uma reflexão dos seus antepassados para você saber qual lugar você estaria, né? Porque tem mulheres que eu vejo que têm uma dificuldade de se identificarem como não brancas, né? Apesar da gente ter a pele clara, muitas pessoas, né, que se identificam como brancas porque têm a pele clara, mas o patriarcado lê quem não é branca, né?
E ele faz questão de colocar a gente no nosso lugar, assim como aquele senhor lembrou a Marina Silva. Então, constantemente a gente é lembrada de qual é o nosso lugar. E se você não é branca, provavelmente o patriarcado vai te lembrar que o seu lugar é trabalhando, servindo as mulheres e os homens brancos. Então, essa é a imagem, né, da mulher, a trade wife, como se ela fosse privilegiada. Mas vocês lembram das propagandas dessa época? Olha só que graça. Não sei se o meu rosto vai estar em cima dessa parte, mas o que está escrito nessa propaganda? O homem pisando na cabeça da mulher e ela com uma pele de tigre. É muito bom ter uma garota pela casa. É muito bom ter uma garota em casa, né? Esse papel de domesticação da mulher. Para quem não assistiu essa série, sugiro muito. A Valesca Zanella fala bastante sobre a prateleira do amor e como as mulheres brancas têm um privilégio, né, de estar nos melhores lugares da prateleira. Porém, não deixa de ser mulher, né? A mulher branca continua sendo mulher, no patriarcado continua sendo objeto e ela vai envelhecer. E é exatamente isso que acontece nessa história, né? A mulher branca envelhece e uma mais jovem é colocada no lugar. Não tem, não tem almoço grátis. Se você nasceu designada mulher, se você cumpre este papel e se você está se relacionando com homens, é isso que vai acontecer para você dentro desse sistema de que foi desenhado para a gente cumprir esse papel de mulher no patriarcado. Outro filme que eu adoro é esse, né, que tinha as trade wife ainda ali no final da escravização, começo ali da abolição, mas que mantinha ainda, né, as mulheres negras nesse papel de humilhação, subordinação, essa torta no final, se você é uma trade wife, em algum momento você vai acabar comendo uma torta de merda. E é só a gente olhar para os dados, né? Quantas mulheres ocupam locais de poder na ciência atualmente, né? Qual a mulher mais influente do Brasil? Me recuso a falar o nome das pessoas, da mulher que as pessoas votaram como mulher mais influente. Não sei se votaram, né? Não sei quem que decide qual a mulher mais influente. Mas saiu uma notícia que a mulher é mais influente não é a Tatiana Coelho, que descobriu como fazer paraplégicos voltarem a andar, e sim mulheres que se colocam no papel de objeto, para a gente lembrar qual que é o seu lugar. Coloque-se no seu lugar, que é de objeto e não de cientista. Então, o tempo todo a gente vai ver esse tipo de coisa. E aqui tem esse vídeo sobre desigualdade de gênero. Vamos ver se eu consigo. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den, da? Nei. Omvendt. E aí a proposta desse vídeo é que as crianças façam o trabalho juntos e depois, na hora do pagamento, a menina recebe menos e o menino recebe mais. E aí, agora no final, eles têm um desfecho bem bonitinho. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Ai, lindo, né? Mas vocês acham quando na história que o opressor foi, pela moral, pela ética, finalmente concedeu os direitos do oprimido? É assim na vida real? O homem vai dar o que a gente merece? Qual homem, me diga um homem que abriu mão do privilégio dele?
Esse ressentimento de gênero, esse movimento Red Pill, esses incel, esses esquerdomacho, são homens percebendo que estão perdendo privilégio e odiando o fato de que nós não vamos mais servi-los e receber menos ou receber nada. Então, não existe na história da humanidade qualquer opressor que foi convencido a parar de oprimir o oprimido simplesmente pela ética, pela moral, pelo diálogo. Não existe isso. A gente precisa parar de ficar tentando explicar o básico para os homens, seja socialmente, politicamente, nos relacionamentos, se você ainda tem a paciência, ou sei lá que nome dá para isso, o desamor por si mesmo de tentar se relacionar intimamente com os homens. Não tem isso na história da humanidade. Não existe isso. Eles não vão abrir mão do privilégio. Então a gente precisa ensinar as meninas a não abrirem mão da dignidade delas. E a gente precisa também, a gente adulta, não abrir mão da nossa dignidade. E é claro que eu vou falar de Simone de Beauvoir, né? Que é ser mulher, na verdade. E ela fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E a gente estampa isso na camiseta e posta isso no Dia das Mulheres. Mas não é uma frase romântica, né? É uma frase que denuncia quem a gente é no olhar do outro. Assim como o branco nomeou o negro, o homem nomeou mulher, né? Ser mulher é não ser homem. Que em algum momento, né, por muito tempo se achou que a mulher era um homem menor, né? Um homem, um quase homem por não ter pênis, um ser inferior ao homem por não ter pênis. Mas é claro que isso é um plano, né, da misoginia para manter as mulheres inferiorizadas. Mas na verdade, o que a gente, quando a gente vai estudar de fato a questão do falo, a gente cai na questão do poder, né? O que as mulheres sofriam naquela época que foi designada a falta do falo? E naquela época estava atrelado o falo ao pênis. Hoje se entende que é o poder, né? As mulheres não tinham direito de tomar a vida delas nas mãos e fazer o que queriam, né? Se hoje ainda temos homens que não sabem como funciona o prazer feminino, imagina naquela época. Pelo menos conseguiram inventar o vibrador. E aí trouxe a Djamila Ribeiro para pensar o feminismo negro, né? Porque não é a mesma coisa você nascer mulher branca e você nascer mulher negra, né? Numa sociedade misógina, racista, e que tem desigualdade social, né? Então ela fala que ao perder o medo do feminismo negro, as pessoas privilegiadas perceberão que nossa luta é essencial e urgente, pois enquanto nós, mulheres negras, seguimos sendo alvo de constantes ataques, a humanidade toda corre perigo. Então é bem importante a gente diferenciar. Eu não acho que isso é dividir o movimento do feminismo, né? Isso é conscientizar que gênero importa, mas raça também e classe social também. Então, o que uma mulher, né, sofre tendo nascido num bairro, na Avenida Paulista, né, num dos bairros privilegiados, sendo branca ou sendo negra, não é a mesma coisa que uma mulher sofre tendo nascido na periferia, sendo branca ou sendo negra. Então, a gente precisa fazer todos esses atravessamentos que constituem a vida de uma pessoa, né, que cada um vai sofrer de uma forma diferente dependendo do que atravessa a identidade dela. E aí tem esse chamamento, né, de lugar de mulher onde ela quiser, mas é claro, né, que depende muito da onde você nasceu, CEP importa, o tom da sua pele importa, a forma que você fala importa, onde você estudou importa. E aí eu fico pensando, sério mesmo, que o lugar da gente é onde a gente quiser? Aí a gente vai ter que dar conta de quantas coisas mais pra gente estar onde a gente quiser. Porque em casa ninguém vai ajudar. É muito desgastante você fazer uma jornada tripla
para conseguir equilibrar todos os seus pratos, né? É sempre mais pesado para a mulher do que para o homem, porque o homem tem uma mãe que cuida, ou uma esposa que cuida, né? Ou uma namorada que cuida, uma ficante, uma amante. Tem sempre alguém cuidando de um homem. Quem está cuidando da mulher? Sempre será nós por nós mesmas. Agora, voltando à Lei 11.340, né, Lei da Maria da Penha, que deveria se chamar Lei Antimisoginia, a violência de gênero ela é como um iceberg e o feminicídio é só a pontinha que fica para fora. Então, começa lá na designação, né, no letramento de gênero, quando a pessoa nasce. Então, tem a linguagem sexista, tem a invisibilização, o machismo na mídia, o humor machista, publicidade machista, o controle, a culpabilização, chantagem emocional, humilhação, depois mais visível, abuso, estupro, agressão física, ameaça e, por fim, o feminicídio. Então, ó, até chegar ao feminicídio é um grande caminho de violências simbólicas que a gente sofre em várias dimensões da sociedade e começa na família. Então, contra as pessoas do gênero feminino, a violência não é somente quando o marido mata a mulher. Isso é só a ponta do iceberg. Agora, leis para a gente usar no nosso combate contra a misoginia. A Constituição Federal de 1988, ela garante a igualdade de todos os cidadãos e proíbe qualquer forma de discriminação, incluindo por orientação sexual e identidade de gênero. E a Lei 7.716, de 89, equipara a homofobia e transfobia ao crime de racismo, prevendo prisão e multa para quem discriminar alguém com base na orientação sexual ou identidade de gênero. Então, nas escolas, a gente tem um movimento muito grande já de combater o racismo e lembrar que isso é um crime. A gente precisa fazer o mesmo movimento para homofobia, transfobia e misoginia, e toda a questão de desigualdade de gênero. No nosso currículo, nós temos a ODS 5 para a igualdade de gênero. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas com metas específicas para eliminar a discriminação, promover a igualdade de direitos e oportunidades e combater a violência de gênero. Nós temos também que ouvir diariamente que querem direitos iguais. Não, nós não queremos direitos iguais, nós queremos equidade. Né? E o que é equidade? É dar o que a pessoa precisa, não dar igualmente para todo mundo. Então, se a pessoa precisa de uma adaptação, ela precisa ser atendida. Se ela precisa de uma bicicleta maior, ela precisa ser atendida, né? E cada um ali na sua especificidade. A criança, a mulher cis, o homem alto, a pessoa com deficiência, são exemplos do que a gente precisa fazer na sociedade. E isso serve para várias questões da nossa individualidade, que cada um precisa de uma coisa diferente. E agora da reflexão à ação. Dentro da escola, como que a gente pode fazer? Observar e documentar situações de desigualdade de gênero na escola, misoginia, homofobia, transfobia, todo preconceito que existe dentro da escola. Aqui eu estou falando mais especificamente da questão de gênero e sexismo, mas a gente tem que fazer isso também com racismo. Formar grupo de trabalho com colegas interessados no tema, desenvolver um projeto piloto em uma turma, implementar políticas inclusivas em toda a escola. Então, a gente pode fazer isso como um passo de cada vez, começando pelo 1 até chegar no 4, para a gente conseguir tirar as nossas ações do papel.